Já peço que os irmãos rapidamente abram suas Bíblias em João 4,6. João 4,6. Quem encontrar, diga amém. Amém. Não desculpa os irmãos, é João 14,6. Quem encontrar, diga amém. Amém. Responderam Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, quero falar sobre algo aqui que Deus colocou no coração. E eu anotei aqui algo que eu achava importante que fosse falado, como tópicos aqui. Então eu vou ler aqui e peço que os irmãos prestem atenção também, que vai ter a ver com esse versículo aqui. É comum vermos pessoas em uma gangorra. O Evangelho de Jesus é proposto por Deus. Porém, as pessoas se firmam em outras coisas e tentam preencher em outras coisas aquilo que só Deus pode preencher. Estava na minha casa e depois de algum tempo já na igreja também, que eu pude ver casos como esse, que as pessoas querem preencher aquilo que só Deus pode preencher, que só Jesus pode preencher. Com outras coisas, não sei, às vezes até mesmo com oportunidades na igreja, acho que o louvor que louvar aqui na frente pode preencher aquilo que Deus pode preencher. Às vezes as pessoas se firmam mais no louvor, mas não em Deus. Então as pessoas acabam pecando nessa parte, acabam não amando Deus acima de todas as coisas, não amando a palavra de Deus, não amando a cruz, né? Porque a gente tem que estar baseado na cruz de Jesus. E as pessoas vivem em uma gangorra, em altos e baixos, vezes estão altos, vezes no baixo, e nunca estão ali, apenas subindo, galgando degraus para a presença do Senhor. Estão iludidas pela mentira que o diabo tenta colocar no coração, mas elas, mesmo que no fundo elas saibam que é mentira, mas elas querem seguir aquilo, porque aquilo os convém, aquilo é legal, aquilo é bom para elas. Então às vezes as pessoas se confundem e acabam não agindo corretamente como deveria agir. Mas eu tive entendimento de que quando Deus fala, dá uma pregação assim como essa, tem entendimento que Ele abre o olho das pessoas. Então se Deus falou, olha, tem gente que está na gangorra, não que eu tive essa pregação já pensando em alguém, Deus sabe, assim, porque Deus me deu, mas muitas pessoas que veem na gangorra, estão iludidas. Mas a partir do momento que você ouve isso, você não está mais você já está ciente. Então é diferente. Uma coisa é a gente pecar sem estar ciente, outra coisa é a gente continuar pecando mesmo ciente. A gente está lendo sobre esse versículo aqui, abram suas vidas em 2 Crônicas 7,14. Encontraram, diga bem. 2 Crônicas 7,14. Não encontraram? Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Acho que o primeiro passo, depois de a gente abrir os olhos, depois de a gente saber, é a gente se humilhar dos nossos maus caminhos, se humilhar para Deus e se converter dos seus maus caminhos.
A partir do momento que você conhece o pecado, você sabe que você está em pecado, o primeiro passo é pedir perdão. Mas perdão de coração, tem que ser de coração para Deus. Porque o caminho é estreito, mas o perdão pode ajudar-nos a manter o caminho. Mas muitas pessoas acham que vão pecar e toda vez vão pedir perdão e acham que Deus simplesmente vai perdoá-los. Como eu disse, se você sabe que você está no pecado, tem que pedir perdão. Mas você não pode ir lá e fazer isso de novo. Você não pode achar que toda vez que você pecar, você fala, não, eu vou pecar aqui, quando eu peço perdão para Deus, Deus vai entender. Muitas pessoas fazem isso. E as pessoas, inclusive, que vivem nessa gangorra em altos e baixos, fazem isso. Porque se elas vivem em altos e baixos, é porque o pecado tem deixado ela lá embaixo. Só que muitas vezes as pessoas estão na gangorra e por fora você vê a pessoa lá no alto, mas por dentro a vida espiritual está lá embaixo. A vida espiritual está destruída, ela na verdade não tem vínculo nenhum com Deus, ela tem vínculo com a igreja, ela tem vínculo com o louvor, ela tem vínculo com os irmãos, mas com Deus ela não tem vínculo nenhum. E seguir pelo caminho não é fácil, mas aqueles que se humilham e buscam ao Senhor, o Senhor está na terra. O Senhor tira o pecado, mas nossa mente tem que estar totalmente na presença do Senhor. Porque a gente não pode se iludir, não achar que a verdade é o melhor caminho que temos para seguir, porque Jesus é a verdade libertará. E através da palavra dele, que também é a verdade. Nossa, cara, eu vejo tantas coisas assim comerciais para. Às vezes eu estou na sala de aula, assim, como fundo, e eu começo a olhar todos, assim, né? Porque eu sento bem no canto lá, então eu vejo toda a sala. Eu começo a olhar e ver o comportamento das pessoas, ver o comportamento de todos, analisar. Às vezes um comportamento normal de todas as pessoas, ou às vezes um comportamento que virou normal. Às vezes um pecado que virou normal. É normal você ver pessoas discutindo, porque eu olho na sala, às vezes na sala, e eu vejo pessoas discutindo ali do meu lado, e uma coisa acontecendo aqui, outra acontecendo ali, mas é normal para as pessoas. Ninguém se escandaliza por isso, ninguém chega e fala, caramba, olha lá, ninguém acha isso muito normal, e virou tão normal que até para nós, crentes, nós que seguimos o Evangelho, virou normal também. Virou normal nós termos o pecado, não que ele não esteja aí, não que seja comum, mas virou para nós normal. Eu estava domingo na tese e a palavra do pastor Maurício realmente tocou no meu coração. Fiquei emocionado mesmo, porque ele falou exatamente uma reflexão que eu tive há um bom tempo. Que as pessoas não estão mais ligando com o pecado já virou normal. Ninguém mais se escandaliza quando vê o irmão, olha, não acredito. Ninguém mais se escandaliza porque aquilo é normal. É capaz de chegar um para você e falar, irmão, normal isso aí, irmão. E começa a ser normal. Para mim não é normal. Para mim não vai ser normal. Eu nunca vou achar isso normal. Mas é um grande pecado. As pessoas preferem estar muitas vezes ligadas ao pecado. Quando elas se viram uma gangorra e se viram uma desilusão, porque as pessoas estão formadas em uma coisa na igreja, não em Deus, e quando ela recebe uma repreensão do seu líder, ou quando alguém chega e dá uma correção para ela, como ela não está firmada em Deus, como ela firmou o seu alicerce na areia e não na rocha, ela resolve então sair da igreja, porque talvez outras igrejas lá compreendam ela melhor. Talvez outras igrejas não, naquela igreja eu vou ali, porque naquela igreja eu não preciso dar o dízimo. Naquela igreja eu vou lá, preciso dar o dízimo lá é melhor. Porque elas preferem acreditar numa mentira, que na verdade elas sabem que é verdade. É incrível ver, nós achamos normal. Nós vemos isso como uma normalidade. Mas se você parar para pensar, você não vai ver isso como uma normalidade. Se você tirar uma reflexão, olhar como vamos dizer, malícia, você pode ver que aquilo não é verdade. Você vai ver que, na verdade, as pessoas estão se corrompendo a cada dia. Que a cada dia mais um pecado está tomando a vida das pessoas. Não é toa que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não é toa que Deus já inundou o mundo com água, porque toda vez
Deus, ele vem, começa a humanidade, ela caminha no mesmo caminho. Toda vez caminha com a iniquidade, se corrompe, mas toda vez você pode acompanhar nas passagens da Bíblia que quando Deus deu dilúvio foi porque as pessoas estavam corrompidas. Quando Deus expulsou o Gomorra foi porque as pessoas estavam corrompidas. E hoje as pessoas estão corrompendo. Então eu creio que não falta muito tempo para a gente voltar, porque Jesus ele não quer do jeito que somos, mas ele não nos aceita do jeito que somos. Ele não quer no caminho errado, mas ele não quer. Mas ele quer moldar o nosso coração com o tempo, porque eu acredito que tudo é feito no tempo, alguns mais rápido, outros mais lentos. Mas ele trabalha, nada é impossível para ele. Então Deus ele quer trabalhar, Deus ele quer moldar o nosso coração. Então basta nós sairmos dessa gangorra e firmarmos o nosso alicerce na rocha. Tem outro versículo aqui também, irmão. Está em 1 Pedro 14. 1 Pedro é um dos últimos livros da Bíblia. Apocalipse, Judas, João e Pedro. Os irmãos fecharam o amém. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na ignorância. Como eu acabei de falar, Deus ele nos quer, mas ele não nos aceita como somos. Então, se você hoje está na igreja, se você hoje se diz cristão, não, eu aceitei Jesus, eu sou cristão, então você não tem que se conformar com a consciência. Você tem que se conformar com aquilo que antes você se conformava. Antes para você era normal o pecado, hoje você tem que ser mais, hoje não mais frequente. Aleluia, Deus. Que seja normal, mas que não seja frequente. Porque se for frequente em nossa vida, não tem como a gente estar firmado em Jesus. Porque Jesus ele disse que não era para nós pecarmos. E como a gente vai estar firmado em Jesus se a todo momento estamos pecando? Não que a gente não peque, mas a gente busca cada dia estar fazendo o melhor para Deus. Fazendo o melhor para Deus. Está cada dia nos renovando, cada dia buscando o alimento da presença dele. O alimento é a palavra, o alimento é a oração. Se a gente não está lendo a palavra, se a gente não está frequentemente orando também, a gente não está recebendo alimento. E quem não recebe alimento morre. Não mortalmente, não que a gente vai morrer, sair, não, mas a gente morre espiritualmente. A nossa vida espiritual vai estar por fora da porta, porque a vida das pessoas que estão na gangorra estão mortas. Na verdade, a vida espiritual dela está morta, ela é um crente, mas ela não age como crente, a conduta dela não é como crente, a vida espiritual dela não é de crente, a vida espiritual é igual a de qualquer outra pessoa do mundo. Às vezes as pessoas do mundo veem ela como as pessoas do mundo. Muitas vezes as pessoas, os nossos amigos, nos veem como pessoas do mundo. Mas o que vai mudar isso é a nossa conduta, é aquilo que fazemos dia a dia, a santidade que demonstramos dia após dia. Uma vez há um bom tempo eu estava na escola e conversando com um amigo meu e eu falei para ele que não, eu vou na igreja, eu frequento, né? Falei os dias de culto que eu ia, mas você não parece que vai para a igreja. Você não, sei lá, não parece. Para mim, você é uma pessoa normal. E aquilo tocou muito no meu coração. Aquilo realmente, por dentro eu estava magoado, porque por fora eu não demonstrei, mas depois que eu comecei a imaginar, eu falei, será que eu sou cristão dentro da igreja? Será que eu vivo numa gangorra? Será que eu estou no alto, estou no baixo? Onde eu estou? A gente se vê perdido quando a gente está numa gangorra. A gente se vê perdido porque a gente não está baseado na palavra, não está baseado em Deus, não está baseado em quê? Às vezes nem no homem, porque às vezes eu não entro dentro da igreja, mas não conversa com o pastor, porque às vezes eu creio que a gente também tem que ter uma conversa com o pastor. Então, pastor, eu estou passando isso, você pode me ajudar? Ou falar da sua vida, não, pastor, está difícil aqui. Entendeu? Não que você tem que contar tudo, mas Deus ele colocou os pastores para nos guiar, para nos ajudar. Mas se nós buscarmos a ajuda dele, ninguém, pastor, nem psicólogo cristal para saber que
você está mal, você está passando por uma dificuldade, às vezes você demonstra, mas muitas pessoas não demonstram. Muitas pessoas, como essas pessoas aqui que eu falo, elas se demonstram tão fortes, tão espirituais, que às vezes para as pessoas que estão na igreja ela é espiritual. Mas para quem realmente conhece ela, para quem realmente convive com ela na casa dela, quem convive com ela na escola, no trabalho, não sei, na vida social mesmo, vê que na verdade ela não está bem, na verdade ela está sendo enganada e iludida. Nesse versículo aqui fala que nós devemos se conformar com as coisas que na nossa ignorância nós fazíamos. Que na minha ignorância, que quando eu era do mundo eu fazia uma coisa e hoje eu vejo que na palavra eu não posso fazer mais, então eu não devo mais fazer. Porque antes eu era ignorante, agora eu tenho que estar baseado na palavra para ser sábio, não mais para ser pecado. Mas, por que será que o pecado é tão frequente? Por que será que é tão frequente a gente ver pessoas pecando, saindo da igreja, pessoas fracas? Porque ficou, às vezes você pode imaginar, ficou difícil de acreditar que uma pessoa serve a Deus hoje em dia. A pessoa fala que ela não vou na igreja, mesmo que ela seja firmada, mesmo que ela decida vergonha, as pessoas não acreditam, porque as pessoas envergonharam do Evangelho. Porque as pessoas falaram mal do Evangelho. Porque as pessoas que eram ignorantes, as pessoas saíram da igreja e saíram falando mal do Evangelho. Saíram falando mal de Deus, falando que Deus não ajudava, não, que Deus não faz isso. E é por isso que hoje é tão difícil as pessoas acreditarem que você serve a Deus. Porque, se você for ver, ninguém mais serve a Deus como deve ser servido. A grande minoria só serve. A grande minoria tem vivido na ignorância, tem ainda vivido no mundo. Tem ainda estado, e os que estão na igreja têm vivido de nada boa, uma vida de alto e de baixo, sem estar firmado em nada. Está firmado pelo alicerce na terra. Porque é comum a gente ver pessoas que já passam por tantas igrejas, passam mais de igrejas que de boca. Pessoas, é verdade, porque elas não se firmam na rocha. Elas não se firmam em Jesus. Se você não busca o ministério qual me agrada, esse ministério me agradou, é por isso que eu estou aqui até hoje. Não estou aqui por quantidade, jamais. Estou aqui porque aqui Deus falou no meu coração, aqui eu me sinto bem. Quando eu me sinto bem, quando Deus falar no meu coração, eu vou estar aqui. E quantas pessoas que vêm, chegam na igreja e elas querem ser agradadas pelo homem, pelo pastor, elas querem que o pastor agrade a vida dela, não a Deus. Só que o pastor desagradou a ela. O pastor repreendeu, não, você não pode fazer mais na palavra. O pastor nunca vai chegar aqui. O pastor nunca vai chegar aqui para você e chegar e falar, não, isso está errado, se você realmente não estiver errado. Eu creio que a gente vai passar por uma posição, eu conheço a Sabrina, eu conheço o Everton, que dia após dia eles estão aqui na caminhada, galgando. Eu sei que eles viram aqui corrigir uma pessoa, porque na verdade ela tem que ser corrigida. Eles não só ficam aqui por ignorância do Evangelho, porque eles conhecem, eles sabem o que eles estão fazendo. Então eu tenho muito tempo nessa igreja, vi tantas pessoas saírem, tantas pessoas entrarem. E muitas vezes eu me frustro, sabe? Vi muitas chegar aqui, muitas vezes ver cadeiras vazias, ver que pessoas que um dia vieram aqui e hoje estão criticando. Ver que pessoas, inclusive, pegou um certo ódio. Pegou um certo ódio dessa igreja, mas o pior não é pegar o ódio da igreja, o pior é pegar o ódio de Deus. Verdade. O pior é as pessoas chegarem e falar, não, eu não quero mais Deus, eu creio que eu acredito. Mas não, eu não quero isso para mim, porque eu vou para o inferno, cara, alguns dias. Eu vou para o inferno, porque eu não quero seguir os caminhos dele. É muito complicado, é muito difícil, porque as pessoas se magoam com o Evangelho. As pessoas, por não terem uma base, por não estarem firmados na rocha, se magoam e não querem mais saber da presença de Deus. Pessoas que não, muitas vezes não estão em igreja nenhuma, já passou por tanto, se frustrou, se iludiu tantas vezes, não quer mais estar em lugar nenhum. Ou pessoas com visões deturpadas da vida, com visões muito, vou falar no dia de hoje, muito nada a ver da vida. Pessoas que leem um versículo e acham que um versículo é mais importante do que todos os outros versículos da Bíblia. Mas na verdade um versículo é tão importante como todos os outros. Nem um versículo passa por cima. Então, as pessoas pegam um versículo e acham que não, foi esse versículo aqui
aqui, por quê? Porque é mais difícil acreditar na mentira. Mais difícil, é mais fácil acreditar na mentira, porque é mais fácil acreditar naquele versículo ali. É maior que os outros, porque aquele versículo convém para ela naquele momento, ou na vida dela, mas os outros não convém. Então é mais fácil só acreditar naquele e esquecer o resto da Bíblia, porque afinal ela não lê a Bíblia, né? As pessoas elas não lêem a Bíblia, elas não pegam a Bíblia em casa para folhear, ou não. Pessoas que não têm conhecimento algum, pessoas que sabem que são totalmente ignorantes, mas falam mal, mas saem falando mal de todo mundo, de todos. Sabe, porque muitas pessoas não convivem bem nem com a própria família. Ou pessoas que estão bem, não, eu tenho um bom trabalho, eu sou bem estabilizado na minha vida. Mas na verdade eu converso com a minha família. Eu sou um pouco estranho na minha casa. Eu vou lá, eu durmo lá, eu assisto junto com eles, mas para mim é tão estranho. Às vezes eu trato pessoas melhor do que eu trabalho com a minha família. Ou às vezes você está muito bem com a família, mas tem vivido uma miséria, tem vivido uma vida terrível, o devorador tem tomado a vida dela. Mas Deus ele quer equilibrar tudo isso. Deus ele quer que você viva uma vida abundante. Não que você tem que correr atrás de dinheiro, mas tem um bom trabalho, tem uma boa casa e também convive com a sua família. Mas em primeiro lugar é Deus. Porque as pessoas elas colocam muitas vezes o seu trabalho acima de Deus, colocam a sua vida social acima de Deus. E Deus ele tem que ser amado sobre todas as coisas. Então as pessoas estão totalmente iludidas, totalmente com o pensamento usurpado da palavra. Mas se nós devemos nos perguntar, né? Será que eu ando numa boa? Será que eu tenho andado no caminho falho? Será que eu realmente conheço a Deus? Tantos irmãos que abram suas Bíblias em 1 João 2,4. Glória a Deus, aleluia. João, um livro para trás. Livro para frente, na verdade. Vamos contar aqui João. 1 João 2,4. Vamos contar? Amém. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Muitos acham que conhecem a Deus. Muitos acham que são crentes, muitos acham que são cristãos. Mas na verdade não conhecem ele porque não pratica nada que ele manda nós praticar. Essas pessoas estão mais ajuda. Mas eu quero conhecer a Deus, eu acho que a gente tem que ter um anseio de conhecer a Deus. Então, se a gente quer sair dessa gangorra, se a gente quer sair dessa vida, a gente tem que se firmar na rocha de Cristo, aleluia, Deus, aleluia. Deus ele já nos conhece, mas nós muitas vezes não conhecemos a Deus. Muitas vezes achamos que conhecemos a Deus, mas na verdade não conhecemos. Porque na verdade não participamos dos fundamentos. Na verdade nós somos como éramos. Só que dessa vez nós vamos para a igreja, mas não mudamos de nada. Nossa vida continua a mesma, a mesma rotina pecaminosa, os mesmos pecados que Deus cometia, hoje ainda cometem, e as pessoas não conhecem a Deus. Mas a gente tem que abrir os nossos olhos. Não nossos olhos carnais, porque às vezes nossos olhos carnais não conseguirão enxergar que nós estamos no caminho errado, ou no caminho certo. Mas nós devemos abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos que nós estamos no caminho errado e que temos que firmar na rocha. Mas cria que você está bem firmado na rocha. Porque muitos até pensam que estão firmados na rocha. Mas na verdade estão ali com o alicerce na areia. Porque Deus, Ele nos ama. Mas se nós toda vez que nós achamos que Deus é brincadeira, que o Evangelho é brincadeira, que podemos entrar e sair quando a gente quisermos. Um dia Deus vai dar um passo, um dia Deus vai chegar uma outra que serve e uma que não serve. Porque não tem como a gente
agradar só a Deus. Ou agrada só ao mundo, ou agrada só a Deus. Então, ou você serve a Deus, ou você não serve. É melhor você não servir. Se você estiver servindo a Deus e ao mundo, então é melhor você não servir. Porque Deus, antigamente, no Velho Testamento, como posso dizer, ele era mais rígido. Antigamente, se você tivesse pecado e fosse entrar, sei lá, entrar lá no Santo dos Santos, lá, se você está no Santo dos Santos com pecado, você era logo fulminado. E hoje em dia, muitas pessoas totalmente pecadas, muitas pessoas totalmente corrompidas, já vão falar para Deus que Deus é bondoso e perdoar os pecados dela. Mas, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver o que nós temos feito na nossa vida. Porque muitas pessoas estão tão ignorantes, até mesmo, vamos dizer, carnalmente falando, as pessoas não sabem nem por que vivem, as pessoas vivem por viver. As pessoas não estão felizes, mas não estão felizes, e vivem por viver. Vivem suas vidas na mesma rotina, vão trabalhar, voltam, dormem, acordam. Vivem na mesma rotina, vivem ali uma vida útil, uma vida a qual nem para o mundo serve. Então, acho que a partir do momento que a gente diz, não, eu acho que eu estou na boa, então eu quero firmar meu alicerce na rocha, eu quero ter um compromisso sério com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero realmente conhecer o Evangelho, eu não quero me firmar em cargos, eu não quero me firmar em pessoas, eu não quero vir na igreja porque tal irmão vai estar lá, eu quero ir na igreja porque tal irmão vai estar lá, eu quero ir na igreja porque Deus vai estar lá. Eu quero ir na igreja porque lá você pode ver, porque lá aquilo que me preenche. Eu quero ser preenchido por coisas vanas ou outras coisas que não são de Deus. Eu quero ser preenchido por Deus, eu quero ser preenchido por Jesus. Eu não quero mais viver essa vida fútil, eu não quero mais viver em determinados debates, eu não quero mais viver em treinos de alegria, mas eu quero viver a alegria do Senhor. Eu quero estar sendo exaltado pelo Senhor, não que você queira ser exaltado, ser mais do que o seu irmão, mas Deus ele exalta aquele que exalta a Deus. Se você agradece a Deus, Deus ele vai te agradecer na terra. Se você honra a Deus, Deus ele vai te honrar na terra. Então, se você se identificou com a palavra de certa forma, Deus falou no meu coração e eu não sabia quem havia no culto, eu não sabia se ia ter tanto, se não ia. Então eu fiz essa palavra, Deus sabe que não pensando em ninguém, não, porque eu queria direcionar essa palavra para você. Deus conhece meu coração. Então se você de certa forma se identificou com a palavra, faça uma pergunta para si mesmo. Será que eu amo o mundo? Será que eu vivo essa vida fútil? Será que eu realmente estou no caminho do Senhor? Se você chegar à conclusão que sim, então o primeiro passo é pedir perdão. O primeiro passo, não, Senhor, eu tenho sido uma vez pecado, eu tenho sido enganado, mas hoje eu quero dizer a verdade. Então o primeiro passo é pedir perdão. O segundo passo é não mais cometer os pecados. O terceiro passo é se firmar em Deus, colocar a sua rocha em Deus. Depois Deus ele vai tratando você. Se você tem uma consciência de você, não quero mais isso para mim, acho que não me é lícito. Mas ele é lícito, mas não me convém fazer esse espiritual. Deus ele vai tocar no seu coração para você tirar. Mas a partir do momento que você estiver firmado, a partir do momento que você quiser, Deus começou a vida. Então, se você seguir esses passos, você orar pela nossa Deus. Mas você também tem que estar buscando alimento, não só alimento aqui na igreja, mas na sua própria casa. Você também tem que estar na sua vida, você tem que ter mais frequência de oração. Você tem que estar firmado realmente em Deus. Porque senão o pecado, senão o mundo tomar conta da nossa vida. E quando a gente menos percebe, a gente está tão tomado, a gente está tão fora da visão, a gente está tão fora do caminho dele, que nem voltar para o caminho dele mais não sei. Sabe, foi muito bom esse vídeo, sabe? Porque Deus ele nos avisou. Deus ele naquele momento queria que as pessoas tomassem o homem certo na voz.
Então, ele queria ter ouvido uma pessoa, mas muitas vezes as pessoas elas não querem ouvir sobre Deus, elas querem ouvir do seu irmão, elas não querem ouvir sobre Deus, elas querem ouvir para a igreja, não para Deus. Então a gente tem que sabe de coisas muito erradas no Deus. Sabe, a gente ouve que a gente tem que se comportar antes que Jesus volte, e como aconteceu aqui mesmo na passagem da Bíblia, as pessoas morrerem no pecado, as pessoas morrerem totalmente enganadas pelo diabo. Porque às vezes nós achamos muito legal, e queremos viver o pecado para sempre, Deus sabia que é o pecado. Mas quando você não pedir perdão para Deus, quando você não chegar para Deus e falar, Deus, me volta, Senhor, essa vontade, esse pecado que eu tenho, Senhor, venha tirar da minha vida. Mas de coração, sabe por quê? Porque se a gente tivesse fé, não tem como. Eu creio que se Mateus chegasse para mim e falasse, como eu posso saber que Deus existe? Acho que a primeira resposta seria, você tem que ter fé. Se você não tiver fé, não tem como você acreditar que Deus existe. Você pode ver milagres acontecendo na sua frente, mas se você não tem fé em Deus, se você não tem fé que Ele pode, Ele que realizou aquele pecado, Ele que realizou aquele milagre, na verdade, se você não tiver fé, você não vai acreditar em Deus. Se você não tiver fé, você não vai sair do mau caminho. Se você não tiver fé, você não vai formar em Deus. Se você não tiver fé, você não tem condição de sair do mal caminho. Porque aquele que tem fé, como eu posso dizer, automaticamente é o meio caminho andado. Meio caminho andado. O conhecimento a gente ganha a partir do tempo, a sabedoria, o conhecimento da palavra, como devemos agir em determinadas situações, a gente ganha através do tempo, mas a fé é a primeira coisa que a gente precisa. Quando a gente diz, não, eu quero aceitar Jesus, não tem fé que você está aceitando Jesus, você está vindo aqui na frente falar sozinho. Porque quando uma pessoa aceita Jesus, a gente normalmente tem aquele ato de perdão, de pecado, assumir que é um pecador. Mas se você não tiver fé que você aceitou a nossa Jesus, então você na verdade não acredita. Porque as pessoas estão na verdade, vinculadas com o mundo, elas têm mais fé no mundo do que Deus. Elas têm mais fé que o mundo pode nos ajudar do que Deus. E buscam refúgio no mundo, buscam refúgio em coisas que não provém de Deus. Olha, é complicado ter essa coisa, porque eu creio que uma mãe, um pai, quando vê um filho, no caminho errado, quando vê um filho, sabe, no caminho totalmente torto, ela também se chateará, não vai querer ver esse caminho, mas de Deus, então, condicionalmente, tem um amor maior que Deus. Imagine Deus que dia após dia quer nos abraçar, que dia após dia quer ter muito a mais conosco e nós não temos nada com Ele. É incrível como a gente se liga nos dias de hoje, as coisas eletrônicas, né? TV, computador, videogame, esse tipo de coisa. Sabe? E já aconteceu muitas vezes que eu ia na casa de uma pessoa e queria conversar com a pessoa. Só que nós temos algo parecido. Sabe? Eu queria falar com ela, chegar lá e conversar, como vai, tá tudo bem. Mas na verdade ela estava ali mexendo no computador e estava dando nem bola que eu estava falando, sabe? Sabe, mais de Deus. Vendo desde o início da humanidade, vendo todos os pecados de Deus ali do nosso lado, ali do nosso lado, para simplesmente deixar Deus de lado. Porque se Deus é um onipotente, Ele vai estar ao nosso lado, o presente Ele vai estar ao nosso lado todo dia. Nós estamos formados mais em outras coisas, mais em coisas do mundo, não sei se está vendo, mas o sentimento pelas coisas do mundo tem sido maior que o sentimento de Deus. O amor pelas coisas do mundo tem sido maior que o amor por Deus. Sabe, eu gosto muito do amor que ele ensina na praça, porque
Porque ele fala exatamente isso. E primeiro você tem que confessar, que você é pecador, e confessar que você deixou de crer, depois que você deixou de depois que eu vi o sofrimento de Deus. Então, pegar aquele louvor para a sua vida, não sei, acredito que todos os irmãos já tenham ouvido. Então, pegar aquele louvor como base para a sua vida, como uma ajuda para o como foi inspirado por Deus. Então, naquele momento ali, eu estava querendo mostrar para os ouvintes daquele louvor que eles estão no caminho errado, que eles estão deixando de ver, que eles não estão tendo vida com Deus. É para eles confessarem, pedir perdão, por mais que eles falam, então Deus Deus. Então, você identificou com a palavra que achou que você está exatamente, às vezes não exatamente, não foi completo, mas uma certa parte você tem estado nesse caminho. Nem pedir perdão para Deus. E vem hoje que confessar, porque nós não sabemos como viver. E eu imagino, é bem complicado você imaginar você na sua casa e de repente vem, você não está vindo, está acontecendo na rua. Você é da igreja, você tem que sua família ou um ambiente feliz que você está ficando. Eu creio que os líderes são filhos, mas também irmãos da vida. Então, às vezes, algumas pessoas acham complicado que uma faz vão para o céu e outra vão para o inferno. Mas é errado que eu já vi muitas vezes como esse Deus tão bondoso quanto dizem pode não tiver uma pessoa do inferno. Às vezes a pessoa nem era má, mas ela vai para o inferno, sei lá. Mas não tiver com Deus. Vou tentar não falar mais, eu não prefiro. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, ele era da igreja, aí eu tinha conversado com ele. Eu fui, depois de tantas vezes falar para ele, uma vez eu peguei para ele e falei, como? Sabe, ele é meu irmão, mas você não aceitar o evangelho, você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Porque muitas pessoas têm que, às vezes, vêm para o caminho do Senhor por medo. Muitas vezes Jesus, Deus, ele tem que trazer as pessoas para o caminho dele por medo. Outras vezes por comprar vontade, porque realmente quer um tipo mais de Deus, realmente Deus é bom, mas alguns têm por medo. Porque tem medo de no mundo não ser inferno. Mas eu já tenho tempo, já depois de convertido, aprendi tantas coisas, eu mostrou tantas coisas de é complicado, muito complicado. Você vê uma pessoa que não gosta, vai lidar pelo mundo de Deus. É complicado, a pessoa que está ali do seu lado, está na presença de Deus. Eu falo por mim que já deve falar, não, tem cuidado, você acha certo? Falar que não, mas eu queria amar com Deus, mas não estava igual a ficar. Eu passar essa frase, pessoas algo nada com Deus. Mas eu saquei nessa pregação que eu quero saber sobre querer algo. Porque o que hoje em dia acontece
Mas acontece quando você não quer ter essa coisa com Deus. Não quer ter um compromisso com a presença de Deus. Sabe? Deus pode abrir uma visão espiritual aqui. Nós aprendemos o que ela bom, na verdade, isso que eu preciso falar, que a palavra aqui vai ser da carne, mas que os irmãos sabem no seu dia a dia, qual são as imagens do seu dia a dia? Mesmo que essa pregação, mesmo que você não esteja uma vida falha, mesmo que você não você se olhe, mas não eu tenho que necessariamente, mas que não seja vida como um exemplo para que você não faça. Um exemplo que você não faça. Seja tomado de Deus, porque você está tomado de Deus, na verdade, fazendo certo para você. É isso que eu tinha para falar, irmão. Obrigado pela oportunidade. Eu quero apresentar praticamente uma oportunidade que já há 3 anos. Só agora que eu vou pegar, mas eu estava com todas as coisas.